Eu quero orar para que, no partir do pão agora, os seus olhos possam se abrir. Quando a gente, nesse texto que a gente acabou de cantar agora, que diz que ao partir do pão, os olhos se abriam, não era o partir do pão simplesmente, era o partir. O pão era um símbolo, uma marca do que realmente Jesus estava partindo. Ele estava partindo a palavra com aqueles discípulos ali. Ele estava partindo a revelação para eles. E quando ele começou a partir o pão e trazer a revelação, os olhos deles se abriram e disse: é Jesus que está falando comigo. É Ele que está aqui. Que ao partir do pão agora nessa manhã, você possa entender que Deus está falando para você e que Ele seja revelado a você, a palavra seja revelada a você. Amém, Pai? Quero, antes de tudo, te dar graça por essa manhã, por nós podermos te adorar. Muito obrigado, Senhor, por poder estar na Sua presença, poder prestar culto ao Senhor, celebrar o Seu nome e te adorar. E eu oro agora, Senhor, para que, pelo Seu Espírito, nós possamos, Senhor, falar nessa hora. Pelo Seu Espírito, nós possamos ministrar nessa hora. Pelo Seu Espírito, nós possamos, Senhor, ó Deus, dividir o pão com cada um que está aqui, todos aqueles que vão ouvir em casa, seja onde for, Deus, que o Espírito do Senhor ministre aos corações. E cada pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, possa realmente, Deus, abrir os seus olhos e entender, Deus, o que o Senhor quer falar com ela. Em nome de Jesus, nós declaramos isso e, Senhor, te pedimos que o Senhor flua com toda a liberdade para a glória do Seu nome. Amém. O nosso tema hoje é derrubando as fortalezas. Não há nada tão difícil de destruir ou de derrubar do que uma mentalidade. Não é uma coisa tão difícil de se desfazer do que desfazer de uma forma de pensar, de uma maneira de pensar. Se tem uma fortaleza que é difícil de ser destruída, são maneiras de pensar. Então, há algumas maneiras que nós pensamos as coisas, ou imaginamos que elas são, ou criamos essas fortalezas, pensamentos, ideias, sentimentos, ou coisas dentro da nossa mente, que elas vão sendo construídas, e para mudar, para quebrar, destruir essas fortalezas, é algo muito difícil. A gente precisa das armas corretas para isso. A gente precisa, e é por isso que nós estamos em Cristo Jesus. Esse é um desafio que nós temos quando nós chegamos em Jesus. O maior desafio que o homem tem quando ele chega em Jesus, até o Senhor, é destruir a mentalidade. Eu sempre, quando nós estávamos ministrando aqui a respeito de uma matéria que nós passamos aqui, que se chama Revestindo-se do Novo Homem, quando você lê as Escrituras, comece a ler as cartas de Paulo, principalmente as cartas de Paulo, e perceba qual é a mensagem de Paulo para aqueles que ele estava escrevendo. Para nós hoje também, lógico que ela chegou até hoje, ela chegou até nós hoje e não mudou a essência dela. Porque quando ele estava instruindo a igreja ali, ele estava dizendo para a igreja: mude a mentalidade, transforme pela renovação do quê? Do seu entendimento, da sua mentalidade, da sua forma de pensar, da sua maneira de pensar. Ou seja, se ela não for mudada, você também não vai mudar o seu comportamento. Você não vai mudar as suas atitudes. As nossas atitudes, elas são fruto do nosso pensamento, da nossa mentalidade. E no momento que a gente vai ao Senhor, a nossa maior dificuldade é essa. Por quê? Porque fomos gerados com uma mentalidade. E às vezes eu vejo as pessoas chegando na igreja, elas vêm até o Senhor e ela vem com a mentalidade do mundo. Ela foi gerada dessa maneira.
E agora ela precisa destruir essa mentalidade para construir uma mentalidade nova, que é formada, que é gerada pela palavra de Deus, pelo Senhor, por uma mentalidade do reino de Deus que é totalmente diferente. Então, destruir essa mentalidade é mais difícil do que qualquer coisa, é mais difícil que enfrentar um exército. Por quê? Porque foram tijolinhos que foram sendo colocados de pensamentos, de ideias, de conceitos que foram colocados na nossa mente e que eles precisam ser removidos para que a gente possa pensar, enxergar e agir de forma diferente. A gente precisa remover isso na nossa vida. Isso vai ser até para a eternidade. Por quê? Porque nós temos um padrão, nós somos gerados num padrão chamado mundo. Só que o nosso pensamento, e como o próprio Paulo diz lá, né, em Romanos capítulo 12, que nós precisamos transformar pela renovação do nosso entendimento, não se amoldando ao quê? Não se amoldando ao mundo, não se amoldando aos pensamentos, à maneira do mundo ser, mas nos transformando pela renovação da nossa mente, da nossa mentalidade, daquilo que está no nosso coração, na nossa mente. É por isso, gente, que uma das coisas que acontece são batalhas na sua mente, são coisas que acontecem, e as batalhas da nossa mente, né, as lutas que nós temos, elas começam aqui na nossa cabeça. Ontem eu vi um videozinho muito legal, parece que estava muito frio no lugar, e o cara, ele estava suando, era uma partida de futebol, estava suando, e como estava muito frio, aí começou a sair fumacinha da cabeça do cara assim, e é muito interessante. E se a gente pudesse ver, ter um raio-x e enxergar às vezes a mentalidade, o pensamento das pessoas, o que passa na mente delas, às vezes nossas cabeças vão fervilhando por algumas coisas que são construídas ou colocadas na nossa mente, e aí começa a fervilhar e sair aquela fumaça, porque realmente são coisas que vão sendo acumuladas na nossa mente, e eu não falo só de conceitos, mas de sentimentos que vão sendo colocados, de coisas que vão sendo colocadas na sua mente, que vão gerando sentimentos dentro de você. Todo pecado começa, sabe onde? Começa na mente, nos desejos, nas vontades, nos pensamentos. Todo pecado começa assim. E todo sentimento começa aqui. Você começa, só pelos olhos, ou pelo ouvir. Aí você começa a gerar as coisas na sua cabeça. Mas hoje a gente quer passar por isso, para ensinar como a gente vai batalhar, como a gente pode batalhar e vencer essas fortalezas na nossa mente, porque é difícil para um homem, mas para Deus não é nada impossível. Para Deus tudo é possível, e aquilo que para a gente é muito difícil, para Deus é muito simples. Se nós pegarmos aquilo que Deus tem para nós, a maneira de Deus de ser e de agir, a forma como a palavra nos ensina, e a maneira, as armas que nós temos, que Deus nos deu pelo Espírito dele, pela palavra dele, as armas poderosas que nós temos em Cristo Jesus para destruir as fortalezas na nossa mente, as coisas que são construídas, os tijolos que são colocados e aquilo que é lançado na nossa mente. Nós temos armas espirituais e uma capacidade espiritual em Cristo Jesus, pelo Espírito dele, para vencer essas coisas na nossa mente. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Coríntios 10, 4. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ou não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo o quê? Todo pensamento para torná-lo obediente
a Cristo. Ou seja, nós não lutamos com armas carnais, humanas, mas nós temos armas que Deus nos deu, pelo Espírito, pela palavra. Para quê? Para destruir as fortalezas, para destruir a mentalidade humana, aquilo que é gerado dentro da sua mente, e levar a nossa mente cativa à obediência ao Senhor. E eu quero mostrar como que a gente começa, tudo começa, para a gente discernir as coisas, como elas acontecem na nossa vida, como elas vão acontecendo, sem a gente ao menos perceber. E tudo começa com pequenas sementes na nossa mente e no nosso coração. Tudo começa com pequenas sementes, e são sementinhas pequenininhas. E a Bíblia diz que o próprio Jesus diz que uma sementinha ela pode se tornar uma grande árvore. E essa é a verdade. Um simples pensamento, uma ideia, uma opinião, já começa a criar um pensamento. Uma ideia acerca de você mesmo, uma opinião que às vezes uma pessoa dá, ou uma palavra, ou um bullying, ou uma opinião acerca de outra pessoa, você já começa a construir pensamento. Se você não souber lidar com a situação, essa semente é o suficiente para criar aquilo que o inimigo quer criar na nossa vida e gerar em nós. Na verdade, são pequenas sementes que são lançadas na mente, tem a possibilidade de dar frutos, tem a possibilidade de crescer. Se for lançado uma sementinha, acabou. Ali é o suficiente. Se não tiver semente, não nasce nada. Mas se de alguma maneira, em algum momento, alguma semente cair no seu pensamento, daqui a pouco, se você não souber trabalhar, ele vai para o seu coração. E aí que dá luz do pecado. E a gente precisa entender. Se a gente tiver discernimento, a gente vai perceber, olha, essa é uma pequena sementinha que está caindo dentro do meu coração. Ou um tijolinho, colocou um tijolinho ali, mas isso pode ser o suficiente para criar essa fortaleza, se você não souber lidar com essa situação. Às vezes uma palavra, ou um sentimento, às vezes uma visão, uma opinião, alguma coisa que foi falada, que foi ministrada, ou que foi dita a você, foi só uma sementinha, e aquilo ali pode começar a crescer e desenvolver e criar uma grande fortaleza na sua mente. Uma palavra acerca de você, ou com alguém, ou de alguém, ou uma situação pode criar isso. Às vezes nós criamos uma mentalidade acerca das pessoas porque alguém lançou uma semente em você. Uma semente às vezes maligna. Falou mal de você, falou alguma coisa que não é verdade, ou que é. Foi um comportamento seu, mas não é você. E ali você já começa, já começa a enxergar as pessoas diferentes. Começa a enxergar com aquilo que foi lançado na sua mente. Ou quando fala alguma coisa a respeito de você. Irmãos, o diabo, ele vive, a Bíblia diz que ele vive aonde? Ao nosso redor. Não pensa, a gente precisa entender que há um mundo espiritual, e que nesse mundo espiritual, há alguém que quer destruir e atingir a sua vida o tempo todo. Você é alvo dele o tempo todo. Nós somos alvos. Os nossos filhos são alvos. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. A gente precisa trabalhar. Isso pode ser fruto de um pensamento, de uma palavra dita, ou de um sopro do diabo na sua mente, ou o diabo de uma pessoa. Porque tem pessoas que são diabo. Elas fazem o papel de Satanás. Parece que elas andam. Já pega na mão dela e fala assim: deixa eu te ensinar como é que faz. Ou às vezes ela mesmo pega na mão de Satanás e fala assim: deixa eu te ensinar como é que faz. Tem alguns que ensinam até o diabo a lançar sementes para destruir a vida das pessoas e a própria vida delas. São instrumentos do diabo. E eu vou dizer uma coisa para você, até para nós vigiarmos. Porque se você não vigiar, como crente, você pode ser um instrumento do diabo. Toma cuidado no que você fala e na maneira como você fala. E as coisas que você fala. Porque em algum momento você
pode ser um instrumento do diabo. Você acha que não? Pode. Basta você não vigiar e dar lugar ao seu sentimento. O inimigo sempre vai buscar uma oportunidade de lançar uma sementinha na sua mente. Ele sabe que por uma semente as coisas vão acontecer lá na frente. Isso aí, se lançou uma semente, é o suficiente. Não foi assim lá no Éden? No Éden foi assim. Quando a gente lê Gênesis 3:4, quando você lê Gênesis 3:4, como a Bíblia ela é tão resumida, né, em algumas coisas, a gente lê de uma forma tão simplória e diz assim, quando a Bíblia diz assim, certamente, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão na semente. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Uma semente. Mas quando a gente olha esse texto aqui, a gente fala assim, foi uma vez só. Você acha que isso aqui foi uma vez só? Isso foi uma narração aqui. Às vezes foi uma sementinha que foi alimentada, ali, jogou semente, e aí começa a pensar. São coisas que às vezes caem na sua mente e você começa a pensar. Tem coisas que você começa a pensar. Outro dia eu falei, o pessoal estava aqui na escola, eu falei, tem um lugar que parece que o diabo tem um demônio que chama demônio da cozinha. Você está lavando vasilha e ele fica ali do lado, você começa a pensar. Eu não sei se é porque às vezes é tão ruim lavar vasilha, você está lavando e você começa a pensar em tudo. Aí você começa a maquinar, fulano de tal falou isso, não, falou isso, aí você começa. Aquele negócio alimentando aquela sementinha, presta atenção, quando você estiver lavando vasilha. Parece que o demônio que vai assim, agitando sua mente, e aí você começa a pensar em tudo, você começa a conversar até com você mesmo. Nossa, falou isso, hein? Não, aquele dia, não, aquilo que ele me falou, aí aquela sementinha. Aí parece que tem um bichinho, o capeta da cozinha, e aí ele começa, só ali, falando e alimentando e jogando a sementinha. Se você não perceber, daqui a pouco você fala, aí quando isso é só uma semente. É só uma sementinha. E é aí que eu quero te falar, se você não vigiar, essa semente vai brotar e vai gerar uma fortaleza. Aí ele começa a falar do seu marido, ele começa a falar da sua esposa, aí ele começa a falar do vizinho, ou de uma coisa que aconteceu lá em 1900 e quantas. Nossa, parece que coisa que você começa a lembrar. Não sei o que esse bicho faz, ele tem um DVD que passa e volta. Nossa, falou assim comigo. Aí você começa a remoer, aí parece que a semente começa a brotar de novo. Estou falando de não, mas é verdade. Isso tudo, sabe para quê? Para que ele possa construir um pensamento, um desejo, uma vontade. Tudo isso é só o começo para que ele possa construir alguma coisa maior. Porque se tiver a semente, tem a oportunidade de alimentar. O que aconteceu com ela não foi de uma hora para outra, foi só uma sementinha. Ela foi alimentando, e aí é aquela construção. Todas tendo a semente ou tijolinhos, aí é só começar a regar. E tem horas que começa a regar e jogar água. E como que acontece isso? Aí é que eu quero te mostrar. Porque se tem um tijolinho, uma sementinha, vai alimentando o seu pensamento, a sua ideia, o seu desejo, a sua visão. Eu começo, eu digo uma coisa. Você acha que uma pessoa acorda de manhã e fala assim, tá bom, hoje eu vou suicidar. Vai lá, toma um remédio e suicida. Você acha que acontece assim? De um dia para o outro? Você acha que uma pessoa fala assim,
Hoje eu não estou bem, não, vou morrer. Vou tomar só da calça. Seria um processo. Ou às vezes um adultério. Você acha que às vezes acontece de um dia para o outro? Um adultério de um homem ou de uma mulher? Seja de qualquer um. Você acha que começa de um dia para o outro? O diabo dá uma passeada na sua casa e vê que a coisa não está boa. Aí você chega lá, passa num lugar. Aí chega a mulher toda assim, você fala: nossa, meu Deus, é o diabo? Que diabo é esse? Com uma voz mansa. Aí você fala assim: nossa, querido, essa minha mulher tinha que ser assim. E quando eu chego em casa, ou como homem também, né? Mesma coisa. O homem às vezes não fala assim: nossa, você está linda. A mulher assim: nossa, meu marido nunca falou isso comigo. Foi só uma sementinha. Nunca. Ele nunca falou que eu estava bonita. Mas foi só uma sementinha. E aí começa. Que o negócio começa. Se você não combate, se você não trabalha isso na sua mente, o que vai acontecer? Vai sendo construído uma mentalidade, vai sendo construído um pensamento, um sentimento, vai sendo construído algo que daqui a pouco vai gerar uma fortaleza. Aí você não consegue mais. Esse é o momento que a mente começa a trabalhar sobre aquela semente. Ele começa a trabalhar sobre aquela semente, devagarzinho. Aí daqui a pouco já começa um tijolinho. Aí vem de novo o cara no outro dia e fala assim: nossa, você está linda. Eu falei: não. O que é isso? Saí de casa com minha batata. Chego aqui, uma palavrinha doce dessa. Aí o sentimento começa a brotar no seu coração. E o adultério do homem é a mesma coisa. Ou qualquer outro. Ou o seu pensamento acerca de alguém, a mesma coisa. Ou a sua visão acerca das pessoas, a mesma coisa. Só um movimento diferente a você mais um tijolo. Está vendo? Falei com você que fulano é assim? Ele é desse jeito. Mas não é não. É o diabo, sabe que ele quer construir alguma coisa, ele quer dividir, ele quer destruir, ele vai lá e coloca mais um. Está vendo como é que ele falou com você? Ele é assim mesmo. Está vendo como fulano é? Foi lá e colocou mais um tijolo. Então, as coisas, e suicídio também, a mesma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio, sabia disso? Uma epidemia de suicídio. Já está trabalhando o dia todo, o tempo todo, para destruir a vida das pessoas. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. São tijolinhos, palavrinhas, mentalidade que foi sendo construída. Você não vale nada. Você não presta para nada. Sua vida, para quê? Você vai ver para quê? Por que você tem qual o valor da sua vida? Ninguém te dá valor. Você é feio, você é burro, você é pobre, consegue nada, não vai a lugar nenhum. Todo dia um tijolinho. E se você não trabalha isso na sua mente, vai gerar uma fortaleza. Todo sentimento ou ressentimento, seja ele ciúme ou inveja, são construídos, são colocados, são tijolinhos que são construídos. E parece que é um negócio assim. Se o diabo descobrir que ele lançou uma semente de ciúme no seu coração, daqui a pouco, meu filho, você vai ver. Se a mulher, o homem passa perto do seu homem, da sua esposa, do seu marido, você fala assim: nossa, você olhou para ela. Ou você, não, como é que você conversou com ela? Como é que você atendeu o telefone?
falou com ele: oi, e aí? Qualquer movimento que você faz diferente, aí você fala, aí tudo bem. Nossa, que vozinha mais doce. Que vozinha de mel. O que você estava falando? Não, eu estava falando com a moça lá no forno. Parabéns. Parabéns. Caiu até mel na sua boca, dizendo. Estava até escorrendo. Vou pegar o algodão de você. Você acha que é do quê? Aquilo ali vai só acumulando. Só vai acumulando. Aí chega no dia da guerra. O dia que, entendeu? O dia que tiver uma faísca, aí começa, joga tudo. Aí começa a meter o pé na parede. Eu vi como você falou com fulano. Eu vi como você estava tratando. Viu? Aí começa. Por quê? Já estava sendo construído. Se você não tratar isso, vai virar uma fortaleza, vai virar uma guerra, vai virar seu casamento, seus relacionamentos, seja ele de qualquer natureza, em qualquer lugar, ele vai sendo construído, essa fortaleza, e daqui a pouco, aí quando chega no ápice, começa as confusões, os problemas. Mas não foi de um dia para o outro, uma hora para outra. Foi porque uma semente caiu dentro do seu coração, você não soube trabalhar com isso, foi construída uma fortaleza, e aí então, uma fortaleza na sua mente, de pensamento, e daqui a pouco você está brigando. Ou o seu casamento está em ruínas. Elas são alimentadas por nós mesmos. Ele vem e coloca o tijolo, mas sou eu que recebo. Ela vai ser sempre alimentada. Porque no meio disso tudo, sabe quem tem? O mestre de obras, chamado Satanás. Ele é mestre de obras. Ele sabe como age. Sabe do seu sentimento, sabe tudo que está no seu coração, é oportunista de carteirinha. Eu sempre falo que ele é oportunista, porque ele te pega no momento mais frágil, na situação mais frágil, onde ele sabe que já está sendo construída alguma coisa. A gente acha que as coisas não tem esse pensamento, né? Ele sabe que está sendo construído algo ali, ele só coloca mais um tijolo, e você alimenta, você recebe isso. E se você vai alimentando pensamentos, ideias, dia a dia com palavras, com as coisas que você vê, com as insinuações, com coisas com fofocas, com insinuações que às vezes vai te mostrando, aí você vai vendo, enxergando, vai construindo o pensamento, fulano é assim, Beltrano é assim, isso está acontecendo, e aí daqui a pouco vem a guerra. E como eu falei, Satanás é um mestre de obras, parece que ele, sabe aquelas pessoas que ficam, você entra no banco, que tem uma frase lá atrás, né? Como eu posso servir? Já estando com um negócio assim, como eu posso servir? Aí olha, lembra quando aquelas pessoas estão no banco? Como eu posso te ajudar, né? Como eu posso te ajudar? Parece que ele fica ali só, de alguma maneira, colocando mais gasolina na fogueira. Tudo cooperando para que seja construído em sua mente uma fortaleza de pensamentos. Tudo para que ele coopera para que essa fortaleza seja construída com visões erradas, com pensamento errado, visão distorcida, mentirosa, com um monte de mentiras que vai lançando na sua mente. Isso tudo é para nos levar no momento certo o quê? A pecar. Pecar.
Aí chega no momento que você estoura, que você briga, que você que as coisas, o caos, como a gente diz aí fora, o caos do fora. Mas é porque já estava enchido. Quando a fortaleza está sendo construída, todo dia colocava uma pedra. Todo dia ele vai colocar uma pedrinha, né? Aí a gente começa a ver até o que a gente realmente não está acontecendo. A gente começa a enxergar chifre na cabeça de cavalo. Qualquer coisa já é motivo para você enxergar o que não tem que enxergar. Mas às vezes é ele, uma ação maligna, te mostrando, alimentando em você aquilo que já está lá dentro. Aquilo que já está lá dentro. E como que a gente pode destruir ou derrubar essas fortalezas? A primeira coisa que eu precisava fazer é não permitir que a semente caísse dentro do meu coração. A gente precisa estar vigilante para saber o que a gente recebe na nossa mente e no nosso coração, porque lançar a primeira semente é mais fácil, já tem uma abertura, né? Lançar uma primeira semente, se eu puder agir logo que eu perceber e disser assim, não, isso é alguma coisa maligna, o diabo chegou para querer me atingir. Eu me lembro de uma pregação que, acho que foi em 2019, que eu ministrei aqui, que eu falei, cuidado, ele chegou. Lembra dessa ministração? Acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás. Cuidado, ele chegou. Então, se nesse primeiro momento você identifica que há alguma coisa, alguma semente, para que seja construído algo na sua mente, e essa fortaleza, se você conseguir, nesse primeiro momento, arrancar essa semente, ou não aceitar essa semente, certamente é um bom passo, ou um grande passo, para você resistir, ou para você vencer. Porque não tendo a semente, é mais fácil de você lutar. Mas se esse primeiro tijolinho cair, aí é difícil. Então, se você precisa desse filtro, Espírito Santo te trazer entendimento, revelação, capacidade, discernimento das coisas para enxergar se aquilo ali que está sendo falado ou que está sendo mostrado, que está dentro do seu coração, está produzindo alguma coisa em você, alguma inquietação, algum sentimento, alguma angústia, alguma raiva. Se essa semente já está fazendo isso, comece a lutar contra isso já. Não deixe as coisas crescerem, não. A própria Bíblia diz, cuide para que você não se exclua da graça de Deus, permitindo que alguma raiz brote dentro de você e crie uma raiz de amargura dentro de você. Porque a raiz, quanto maior ela for, mais difícil de arrancar, não é mesmo? É muito mais difícil. Você olha uma raiz de uma planta que nasceu, uma árvorezinha, você vai lá e arranca com a mão. Mas depois que ela se aprofunda, acabou. É muito difícil de arrancar. É por isso que eu falo que esse primeiro momento é um momento crucial da gente falar assim, puxa, agora eu preciso combater contra isso. Então veio alguma coisa na sua mente, veio alguma coisa no seu coração, veio alguma coisa em você, logo combate contra isso. Eu sempre falo uma coisa, sentimento todo mundo vai ter. Você pode bater uma inveja em algum momento, um ciúme em algum momento, é normal isso acontecer. O normal não é você alimentar isso e deixar que isso se torne um pecado na sua vida. Não é mesmo? Imagine nós, os homens desse país nosso, se a gente andasse por esse país, como é o nosso país, tivesse que olhar e não olhar para a mulher, não conseguir. Se você
Você vai ter que andar com venda, né? Todo momento você está vendo mulheres insinuantes, nuas, seminuas, no shopping, nas ruas, em tudo quanto é lugar. E como que nós vamos lutar contra isso? Porque o homem é atraído pelo que vê, a mulher pelo que fala. Você precisa vencer isso todo dia na sua vida. Você vai olhar, não tem nem jeito, tem situações que você fala, puxa. E aí o que você tem que fazer? Se você olha e não vence naquele momento, certamente vai criar um pecado na sua vida. Isso é fato. Isso é fato. Você precisa andar lutando todo momento. Estou só dando um exemplo aqui dessa situação. Isso pode acontecer com qualquer um. Se no primeiro momento uma mulher também recebe uma palavra de elogio que mexe com você, talvez uma palavra de elogio que mexe com você. Às vezes a gente pensa assim, é só homem. O homem às vezes viu uma mulher. Não, mas uma mulher também recebe um elogio. E aí ele fala, nossa Deus, parece que foi até uma seta do diabo, foi lá dentro. Isso, levanta o ego da mulher e ela, nossa. Você acha que isso não pode acontecer? Certamente pode. Com qualquer um de nós. Agora, o que eu tenho que fazer? Lutar. Batalhar na minha mente. Se você tem esse filtro e é capaz de rejeitar essa semente, e eu quero, às vezes as pessoas, eu quero abrir uma parênteses aqui, porque às vezes nós caímos em armadilhas porque nós não nos submetemos, tá? Todas as pessoas que não se submetem, que não dão ouvidos, elas são muito mais suscetíveis às armadilhas, certamente. Então a Bíblia diz que você precisa se submeter a Deus. Se você não se submete, se você não se coloca em submissão, você é um alvo do diabo para cair em alguma armadilha. Dentro desse parênteses aqui, eu estava vendo outro dia um programa, não sei se foi domingo. As mulheres e homens também, caindo em ciladas de homens, ligações, passando fortunas de dinheiro, só por uma palavra. Nossa, eu fiquei assim louco, 800 mil reais. A mulher perdeu o dinheiro. O cara falando no ouvido dela, que amava, que ela era maravilhosa. Nunca tinha visto. Caiu numa armadilha. Muito dinheiro. O cara que namorou a tal de Ambrose aí, como chama, né? Ele achava. Achou que estava namorando com uma moça. Ele perdeu acho que 4 milhões de euros, se eu não me engano. 4 milhões de euros. Nunca tinha visto ela. Nunca tinha visto. Como assim? Então, submeta-se a Deus. Não só isso. Quero te dar outra instrução. Daqui a pouco eu vou te dar outra instrução. Primeiro, submeta-se a Deus. Coloque-se diante de Deus. E aí você vai ter capacidade de resistir ao diabo. Porque a Bíblia fala que quando eu devo resistir ao diabo, tem uma palavra antes que diz assim: submeta ao Senhor. Submeta a Ele, seja em submissão, dê ouvidos. Porque a submissão, eu sempre falo, é um lugar de proteção. E ali nesse lugar de proteção, você não vai permitir que essa semente caia no seu coração e construa uma fortaleza dentro de você.
pessoas que não submetem são mais suscetíveis. Aliás, elas são suscetíveis. São aquelas que dão ouvidos, que não dão ouvidos, que não obedecem, que não estão dispostas a ouvir autoridades, como pais, líderes. Esse é um terreno fértil para Satanás semear a sociedade. Esse é um terreno fértil. Esse é um terreno fértil. Então dê ouvidos, para você não cair nisso. Então, a melhor forma de se fazer, sabe o que é? Quando esses pensamentos, ou ideias, ou palavras ditas acerca de você, ou de alguém, você deve submeter a Deus e falar: Deus, eu estou aqui, olha, estou colocando isso diante do Senhor. Submeta as coisas a Deus, submeta-se a Deus, coloque-se diante de Deus, não permita que o diabo venha construir uma fortaleza. Você não pode aceitar, você deve rejeitar e combater contra esses pensamentos. Quando você se submete a Deus, fala: Deus, eu fui atingido por um pensamento aqui agora, por favor, me liberte em nome de Jesus. Você acha que Deus vai te libertar? Na hora. Na hora. Efésios capítulo 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Olha só isso. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Não quer dizer que eu posso ficar irado? Pode? Pode. Ele só falou: não peca. Quer dizer que você pode ter ciúme? Pode. Não é? Você não pode ter ciúme da sua mulher, não? Pode. Você pode ter ciúme do seu marido, não? Faz o seguinte: quando você vê alguma coisa acontecendo assim, marca o território, filho. Sabe como marca o território? Não, cachorro não marca o território? Você também deve marcar o território. Vai lá e dá um beijinho no seu marido ou na sua esposa. Aí você fala: a mulher já chega: nossa, Deus, beijo. É assim que marca o território. Ou se você quer de uma vez, você quer destruir uma semente. Eu já tive situações na igreja em que às vezes mulheres vieram falar alguma coisa comigo. Eu falei: não tá bom então, vou chamar minha esposa para conversar com você. Acabou. Acabou assim. Chama minha esposa para conversar com você. Você quer cortar o mal pela raiz? Você corta na hora. Olha, vem cá. Conversa com ela aqui, eu estou precisando de conversa. Situações assim. Por quê? Porque tem que cortar ele pela raiz. Você tem que cortar ele pela raiz. Então, quando acontecer algum sentimento, trabalha isso com Deus. Não deixa, a Bíblia fala assim, aí o 26 e 27, né? Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aí o que ele diz? Não dê lugar ao diabo. Porque se você não apaziguar a sua ira, se você não trabalhar no seu coração, se você não submeter a Deus, se você não rejeitar, se você não trabalhar, o que vai acontecer? Você vai abrir a porta e falar assim: entre, Satanás, a casa é sua. E aí começa os quebra-pau, começa tudo. Por quê? Porque você não trabalha com o primeiro pensamento, com a semente que estava dentro de você. Essa é a verdade. Se você não consegue vencer a primeira investida e viu que seus pensamentos estão alimentados, estão sendo alimentados, então é hora de lutar. É hora de lutar. Se o primeiro pensamento você não conseguiu, você precisa começar a lutar em oração, em confissão. Tem outra coisa que você precisa fazer: oração e confissão e confissão.
combater até que você vença aquilo que está sendo construído na sua vida. O que não pode é deixar essa fortaleza ser construída. Outro dia, eu já estou terminando, quero falar um testemunho que eu vi a respeito de um ator. Ele era ex-jogador americano, Terry Crews. Terry Crews? Conhece? Negro, forte, ele era jogador de basquete. Eu vi um testemunho dele tremendo acerca de pornografia. Pornografia, irmãos, abrindo aqui um parênteses, pornografia tem sido uma desgraça, um vício que é pior do que droga, sabia? Destrói casamentos, relacionamentos, chama pornografia. Quem vive isso, vive um inferno na vida. Inferno consigo mesmo, com a família que vai destruindo, vai acabando. É um vício. E ele dando um testemunho acerca, do vício que ele tinha a respeito de pornografia. Muito tremendo. E ele disse: enquanto eu lutava sozinho, eu não consegui. O dia em que eu confessei, chamei alguém, quebrou isso na minha vida e foi destruído. Eu recuperei meu casamento, recuperei minha esposa, recuperei minha família. Sabe por quê? Porque isso aqui é bíblico, irmãos. Tiago capítulo 5, verso 16 fala sobre isso. Se você não estiver conseguindo vencer alguma coisa sozinho, procure alguém que te ajude, confesse, porque nessa hora o diabo vai perder a sua vida. Qualquer sentimento, qualquer fortaleza, tudo que for, toda mentalidade. Vamos ler esse texto lá em Tiago capítulo 5, verso 16. Diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ele diz: o dia em que eu confessei, eu acho que ele não é cristão, tá? Não tenho certeza, mas acho que não é. Mas o testemunho dele foi muito fantástico. Ele disse: o dia em que eu encontrei alguém que pedi ajuda e falei, não consigo, ele foi liberto. Porque a Bíblia afirma isso. Quando você confessa os seus pecados uns aos outros, e recebe uma oração, você é perdoado, seus pecados são perdoados, você é curado e é destruído aquela fortaleza na sua mente. É preciso lutar para derrubar. É preciso lutar para derrubar esses pensamentos, essa fortaleza, dando liberdade para Deus te falar e mostrar a realidade. É preciso batalhar, submetendo a Ele em oração, em confissão e dizendo: Senhor, eu não quero isso na minha vida, eu não quero mais isso na minha vida, por favor, me ajude. Um detalhe: você não consegue vencer por si mesmo. Muitas vezes você não consegue vencer por si mesmo, você precisa de ajuda. Mas a nossa luta não são com armas físicas, são com armas espirituais. As armas que o Senhor nos deu da submissão, as armas que o Senhor nos deu da oração, da confissão, de ver o diabo perdendo na minha e na sua vida todos os dias, para ser construído na minha mente e na sua mente a mentalidade de Cristo. Levar cativo a nossa mente ao Senhor, para ser obediente ao Senhor. Isso é levar cativo e dizer assim: Senhor, eu quero te obedecer. É hora da gente vencer esses pensamentos. É hora, essas lutas internas, esses sentimentos, essas coisas, é hora da gente vencer. Amém? Eu quero orar por você. É hora de você vencer a visão distorcida que você tem de você mesmo, lutando contra os seus pensamentos,
submetendo a Deus, confessando, buscando destruir toda a fortaleza na sua mente que te perturba e que tira a paz. É hora da gente vencer essas coisas, não permitir que o diabo continue construindo na nossa mente esse tipo de pensamento. Vamos orar? Quero orar com você. Aliás, eu quero orar. Eu quero orar especificamente hoje por aqueles que têm vivido esses momentos. Às vezes são ressentimentos acerca de pessoas que você não consegue vencer, são pensamentos acerca de você mesmo que você não tem conseguido vencer, são pecados que você às vezes tem alimentado, não tem conseguido vencer, são coisas que têm sido lutas para você, mas que pelo poder de Deus, pela oração, pela confissão, pela submissão, elas são destruídas. Eu quero orar especificamente por você agora. Eu quero fazer diferente hoje. O pessoal da música vai tocar uma música? Pode vir. Enquanto isso, eu quero orar por essas pessoas, mas eu quero orar aqui na frente. Para quem quiser vir aqui, eu quero orar especificamente para nos abraçar e ajudarmos mutuamente para vencer essas coisas na nossa mente e no nosso coração. Amém? Se você quiser vir, você vem e a gente vai orar com você. Fique à vontade. Estou te convidando para vir aqui. São coisas que a gente precisa vencer na nossa vida, que foram construídas, e que agora é hora da gente meter o pé no muro e falar: não, não mais, não mais, não quero mais isso. Pessoal, me ajude a orar. A gente vai orar por você, pedir a Deus que desfaça essa mentalidade, uma mentalidade acerca de você mesmo, que Deus quer desfazer isso. Sei que Deus quer curar essa manhã. Eu quero orar para que Deus cure isso aqui. Pai, Senhor, ore pelas pessoas, põe as mãos nelas. Senhor, vem curar nessa manhã, Deus. Vem destruir, Senhor, ó Deus, mentalidades. Vem destruir, Senhor, ó Deus, fortalezas na mente, Senhor, pensamentos, Senhor, algo que tem sido, Senhor, gerado, alimentado, Senhor, acerca de si mesmo, acerca das pessoas, acerca, Senhor, do mundo, acerca, Senhor, de muitas coisas que tem trazido, Senhor, angústia, tristeza, que tem trazido, Senhor, uma luta, Senhor, que tem gerado ciúme, que tem gerado, Senhor, inveja, que tem gerado, Senhor, tipos de sentimento que elas próprias não conseguem vencer. Elas próprias não conseguem, Senhor, ó Deus, vencer por si mesmos. Eu quero te pedir que nessa hora, Deus, ó Deus, que o Senhor venha destruir essas fortalezas, que o Senhor venha destruir esses muros, Deus, muros que foram construídos, que estão sendo construídos na vida dessas pessoas, muros, Senhor, que estão sendo, Senhor, edificados, Senhor, durante anos, Senhor, durante, Senhor, décadas, Senhor. Eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor, ó Deus, destrua, que o Senhor, ó Deus, venha com o seu poder, com o sopro da sua boca e destrua, Senhor, essas fortalezas na mente, no coração, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, tirando, Senhor, esse sentimento de inferioridade, tirando esse sentimento de impotência, ó Deus, essa visão distorcida de si mesmo, ó Deus, arrancando, Senhor, essa mentalidade mentirosa, Senhor, de incapacidade, essa mentalidade mentirosa, Senhor, ó Deus, de inferioridade. Eu quero te pedir que nesse momento o seu Espírito, Deus, venha destruir essas fortalezas, venha destruir, Senhor, ó Deus, esses pensamentos derrotistas, Senhor, pensamentos derrotistas que foram gerados, Senhor, de que são pessoas
pessoas derrotadas, que não conseguem vencer, que não conseguem nada, que não alcançam nada, que não vão a lugar nenhum, Senhor. Eu quero que o Senhor arranque isso do coração. Eu quero que o Senhor destrone, destrua, desfaça, Senhor, aniquile agora, Senhor, esses pensamentos. E leve cada um dos seus filhos a vencer, Senhor, ó Deus, pensamentos derrotistas. Pensamentos, Senhor, derrotistas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Nós, ó Deus, que estamos aqui, impondo as mãos, declaramos em nome de Jesus, ó Deus, que essas fortalezas estão sendo destruídas. Ó Deus, pecados de adultério, Senhor, que viraram, Senhor, ó Deus, adultério, Senhor, ó Deus, que viraram, Senhor, ó Deus, fortalezas, destrua nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aniquile, Senhor, toda força de pecado nesse lugar, toda força de pecado na mente, no coração, tudo aquilo, Senhor, que foi construído, por favor, uma mentalidade distorcida, Senhor, uma mentalidade distorcida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor mesmo venha com o seu poder e aniquile, Senhor, de uma vez por todas, de uma vez por todas, nunca mais, Senhor, venha esse pensamento de Jesus. Nós declaramos isso em nome de Jesus, tudo para a sua glória, em nome de Jesus. Fica livre, em nome de Jesus. Fica livre, em nome de Jesus. Queremos declarar isso. Queremos declarar todo pensamento de derrotismo, todo sentimento, Senhor, de inferioridade. Nós queremos declarar que o seu Espírito, Senhor, seja destronado, destruído, aniquilado, Senhor, em nome de Jesus. Mentalidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos proclamar, Senhor, o dia da liberdade do Senhor, o dia da sua liberdade, Senhor. Todo sentimento, Senhor, ó Deus, de inferioridade, todo sentimento de derrotismo, Senhor, em nome de Jesus. Todo pensamento, Senhor, tudo que foi construído na mente, Senhor, em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Traz libertação, em nome de Jesus.
você ter uma liberdade maior, um nível maior, viu? Se alguém quiser fazer isso, tenha liberdade de nos procurar aqui na frente, e aí a gente vai continuar orando por você, abençoando a sua vida. Se você quiser abrir seu coração, fique à vontade. Amém? Queremos ajudar. Nós estamos aqui no processo, todos nós estamos no processo de crescimento, de transformação. Inclusive, esse que fala com vocês. Todos nós estamos todo dia mudando, somos todos iguais na nossa luta contra o pecado nesse mundo. Amém? Deus te abençoe, te dê uma semana tremenda na presença dele. Que você continue sendo curado e continue vencendo pelo Espírito, derrubando toda a fortaleza na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém?